Mas na reunião passada, nós estivemos falando sobre a questão da lei, né? E nós vimos que todo o capítulo 3 de Malaquias, a qual nós podemos ter estudado versículo após versículo, apontou para uma só realidade, né? De que eles estavam ali numa situação em que precisava do anjo do conserto, do fogo purificador e do sabão do lavandeiro. E nós vimos que muitas situações que aconteciam ali se assemelham em muito com o sistema religioso dos dias de hoje. Até porque o sistema é o mesmo. Nós precisamos apenas saber, irmãos, em quem nós vamos direcionar essa palavra. Nós não podemos pegar essa palavra e dar uma direção a ela para pessoas. Todos aqueles que estão ainda vivendo na inércia do sistema religioso são nossos irmãos e eles precisam serem acolhidos, né? E também precisam ser clareados, esclarecidos acerca da revelação da verdadeira palavra de Deus. Então essa palavra ela não vem para mostrar defeito em pessoas. Ela não vem para mostrar a debilidade das pessoas. Ela não vem para demonstrar o erro das pessoas. Mas ela vem para mostrar o que o sistema religioso introduz no meio das pessoas. Então o sistema é que deve ser observado, né? E precisa ser descortinado para nós sabermos diferenciar a vida da religião. A religião é aquilo que se pratica ou que se tem como teoria e conhecimento sem a realidade da prática e da formação dela em nós. Nós precisamos entender que o capítulo 3 de Malaquias veio para nos clarear acerca de todas essas coisas e para quem viria todas aquelas situações, entre elas a maldição, como nós vimos, entre elas, né, o devorador, né, o que significa, e tantas outras coisas que foi falada na reunião passada, e não vale a pena nós relembrarmos aqui, porque vamos perder tempo, e a nossa meta é avançar. Mas nós vimos muito acerca do anjo do conserto, né? Aí eu perguntaria, mas aquilo ali foi num tempo passado, ainda em Malaquias, né? Jesus, ele não tinha vindo ainda. E depois que Jesus veio, como foi que o anjo do conserto, ele se manifestou para trazer vida, para trazer luz para as pessoas acerca de todas aquelas situações que nós vimos em Malaquias? Nós vimos no capítulo 3 de Malaquias que os sacerdotes, eles estavam envolvidos com muitas coisas podres, né? Entre elas, adultério, feitiçaria, né? Que mais? Quem lembra? A mentira, falso testemunho, né? Que é a mentira. A exploração do trabalho dos jornaleiros, né? Dos trabalhadores. Enfim, toda aquela situação deturpada ali de Malaquias, né? O fogo, o anjo do conserto veio para trazer conserto, o fogo veio para purificar, tratando com o caráter daquelas pessoas, transformando num caráter do próprio Deus, ou seja, a prata no ouro. O sabão do lavandeiro veio para tirar toda aquela sujeira que havia no meio daquela classe sacerdotal, que por causa deles toda a nação estava sendo amaldiçoada, porque o Senhor fechava as janelas dos céus, né? E nós podemos ver claramente que esse fechamento dessa janela se tratava de que o Senhor ele não permitia que chovesse na terra. E se não chovia na terra, então a lavoura ela não brotava no campo, as árvores não davam frutos e, consequentemente, não chegava as dízimas da terra até a casa do tesouro. Tudo foi desmistificado e nada nós vimos que apontava para aqueles 10% do salário. Mas nos dias de Jesus também houve algo semelhante, porque o povo ele continuou, ou os sacerdotes, continuou a classe, né,
podemos dizer assim, religiosa, né, continuou na mesma corrupção. Foi necessário que, mais uma vez, agora já com a presença de Jesus na terra, viesse o anjo do conserto para novamente tratar com o coração daquelas pessoas. Eu queria começar nesta noite, lendo a palavra para dar base e respaldo quanto a isso, em João 2, do versículo 13 até o versículo 17. Quem pode ler, por favor? Estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Amém. Se nós observarmos, irmãos, o que está escrito aqui é uma situação semelhante ao que está escrito lá em Malaquias 1. Malaquias 1 diz que eles levavam animais cegos, coxos, animais doentes e vendiam por alto preço, por um alto valor, para que esses animais fossem sacrificados. Essa era uma das corrupções que estava acontecendo naqueles dias de Malaquias. Quando nós lemos agora em João 2, nós começamos a fazer uma comparação e vemos uma situação bastante semelhante. A palavra diz que, tendo feito um azorrague, Jesus fez um azorrague. Irmãos, eu demorei muito tempo para entender essa passagem da Bíblia. Eu lia e eu não entendia como é que Jesus, né? Jesus ele veio para exterminar, para abolir, para extinguir o peso da lei que estava sobre a humanidade. E ele fica aparentemente tão irritado porque alguém estava vendendo, porque alguém estava negociando, porque alguém estava trapaceando também dentro do templo. Templo esse que para ele não tinha mais valor, não tinha mais sentido e não tinha mais significado. E eu lia e relia essa passagem e eu não entendia o porquê de Jesus ter feito um azorrague, ter entrado naquele lugar e ter virado bancas, e ter lançado o chicote, e ter expulsado os cambistas, né? Os corruptos, os ladrões daquele lugar, e por fim ainda ter pronunciado essa frase: vocês querem fazer da casa do meu pai uma casa de ladrão, um covil de ladrão, uma casa de negócios? Irmãos, não foi fácil, não foi rápido para mim entender essa passagem da Bíblia. Alguém pode, assim, dizer o porquê, no seu entendimento, que Jesus fez isso? Vamos dissecar um pouco essa situação vivida ali nos dias de Jesus na terra. Por que será que Jesus ele teve essa atitude? Dentro daquilo que você tem como entendimento, dentro daquilo que você já leu, dentro daquilo que você já ouviu, por que você acha que Jesus tomou tal atitude e chamou aquele lugar de casa do meu pai? Porque ainda estava no tempo da lei. Perfeitamente. Ainda estava no Antigo Testamento. Perfeitamente. Como você falou na reunião anterior, o Novo Testamento só começa depois da crucificação de Jesus. Perfeitamente, Deus. Perfeitamente. Então, só depois desse entendimento é que eu pude observar o porquê daquela situação ter acontecido. Na verdade, Jesus ali, ele estava naquele momento representando o anjo do concerto. O anjo do concerto que veio lá em Malaquias.
O anjo do concerto que foi profetizado lá para os sacerdotes corruptos que estavam fazendo a mesma coisa perante as pessoas, perante os filhos de Israel, perante os filhos de Deus. Então, essa situação se repetiu nos dias de Jesus. E por ele ainda está vivendo a velha aliança, porque quando Jesus veio era o Velho Testamento, ele veio nesse exato momento, naquele lugar, como o anjo do concerto. Então, eu posso dizer que é exatamente por isso que, para que o caráter de Cristo seja gerado em mim, seja necessário eu passar pela ira. Sim. Porque, assim, né, se a gente pegar a palavra lá de Malaquias 3, quando ele descreve aquelas determinadas características, né, se não todas, a maior parte se enquadra na nossa vida, né? E hoje nós somos sacerdócio real, como dizem em 1 Pedro, acho que no capítulo 2. Nós exercemos esse sacerdócio e também nos tornamos morada. Então, para que o caráter de Cristo, né, para que o anjo da aliança seja formado sobre a minha vida, aí é necessário a ira, é necessário a cruz, é necessário certos comportamentos para que eu possa abolir isso. É verdade. É uma pergunta. Não, é verdade, Wilson, mas só que essa palavra aqui ainda não é para nós. Essa palavra aqui ainda é para a religião. Porque quem fazia isso não era a igreja, não era os discípulos. Quem fazia isso era a religião. Ou seja, um sistema totalmente corrompido desde muito antes da vinda de Jesus e que ainda se perpetuava na terra. Ainda estava com uma grande base estabelecida e com as mesmas práticas daquilo que era praticado antes da vinda do Senhor. Então, essa vinda de Jesus aqui no templo, como anjo do concerto, ainda era para o sistema religioso. Porque quem encabeçava aquela negociação ali, aquela feira do rato ali, eram os sacerdotes. Era eles que abriam essa concessão para que essa corrupção pudesse ser feita dentro do templo, que ainda era tido como casa de Deus. Então foi para esse sistema que Jesus entrou ali como anjo do concerto. E o interessante, irmãos, é que a palavra começa dizendo que Jesus ele prepara um azorrague. Quem sabe aqui o que é um azorrague? Um chicote, mas não é um chicote comum. O azorrague ele era feito da seguinte forma. Pegava-se uma peça de couro ou de corda e ali era espalhado nela, ou cortado, ou definhado, né? 12 pontas, 12 tiras. No final dessas 12 tiras, tinha mais 3 na ponta de cada uma delas. Nessas 3 tiras, que compunha aquela 12 que saía do azorrague, eram colocados pedaços de ferro e pontas de ossos quebrada, totalmente pontiaguda. Foi com esse tipo de chicote, foi com esse tipo de azorrague que Jesus sofreu 40 chibatadas. Então, aquele tipo de chicote desenvolvido ali pelos soldados romanos, era uma obra-prima deles, era lançado nas costas de Jesus com toda a força, e aqueles pedaços de ferro e pedaços de osso entravam na sua carne. E quando eles puxavam, vinha sangue, vinha pedaço de carne, vinha pedaço de músculo. E Jesus ali, aguentando 40 chibatadas com esse tipo de chicote. A ciência diz, né, os estudiosos falam que o ser humano normal não aguentaria tamanho açoite. Foi algo que estava além da capacidade de um ser humano normal suportar.
E Jesus ali, ele suportou. Tchá! Aqueles metais com aquele osso entrava na carne de Jesus e eles puxavam. E novamente repetia. Então, quando a gente vê aquele filme da Paixão de Cristo de Mel Gibson, a gente acha que ele foi sensacionalista demais. Mas ele nem conseguiu alcançar a realidade de como foi o sofrimento de Jesus. Porque, na verdade, ele se aproximou muito da história. E pelo tipo do azorrague, pelo tipo do chicote que era desenvolvido, ele se aproximou do tamanho do sofrimento ou do dano que aquilo causava no ser humano. Pense que a cada 12 tem 3, e a cada 3 cheio de pedaços de metais e pontas de osso, batendo com toda a força nas costas de alguém por 40 vezes. Então esse era o azorrague, né? E nesse momento a palavra conta que Jesus ele prepara um azorrague de corda, né? Para entrar naquele lugar, para que pudesse assim expulsar daquele lugar todos aqueles cambistas e todos aqueles corruptos que ali estavam, né? A palavra também diz que Paulo levou 40 chibatadas, né? Menos uma, né? É assim que a palavra descreve. Mas eu creio, irmão, particularmente eu creio, que o chicote que Paulo apanhou, essas 40 chibatadas, não foi um azorrague. A palavra diz que foram 3 quarentenas de menos uma, ou seja, foram 3 sessões. 3 sessões de 39, né? Então, eu não acredito que tenha sido com esse tipo de chicote. Ali, acho que Paulo foi um outro tipo, porque esse azorrague, ele foi desenvolvido exclusivamente, né? Para torturar, né? Eu imagino Jesus, irmãos, observando aquele pessoal ali, com toda aquela corrupção que existia em Malaquias, vendendo aquelas rolinhas, aqueles animais doentes, aqueles animais cegos, aqueles animais machucados, e eles vendiam por alto preço, eles vendiam por um preço absurdo. E eu imagino Jesus olhando aquilo ali e preparando aquele chicote. Então ele lançou fora todos do pátio do templo. E ali ele lançava aquele chicote, tchá! E chutava aquelas bancas e botava toda aquela corja de corruptos, né, para fora. Derrubou as mesas, botou para fora as ovelhas, os bois, espalhou os dinheiros dos vendedores e ali ele pôde assim praticar o que era para ser feito pelo anjo do concerto. Esse é o nosso Salvador. Ele não veio ali simplesmente como o Salvador, mas naquele momento ele estava atuando como o anjo do concerto, como o sabão do lavandeiro, como o fogo purificador do ourives. Então essa passagem fica muito clara. Não foi que Jesus teve um ataque de ira, foi que Jesus teve um ataque de histerismo, né? Não foi que Jesus ali de repente, ele não se conteve e ele praticou uma fúria, uma ira incontrolável. Mas ali ele estava cumprindo a profecia, aquilo que estava lá em Malaquias. O anjo do concerto viria e quem iria suportar? Você acha que no lugar daquele com tanta gente, com tantos vendedores, com tantas pessoas com dinheiro, com posses, sacerdotes, pessoas de posição, não iria conter Jesus? Um homem só, com um chicote na mão? Mas por que eles não conseguiram conter Jesus? Porque ele estava como anjo do concerto. E ninguém resistirá o anjo do concerto. Quando ele vem, como fogo purificador, como o sabão do lavandeiro. Então ele disse, né? Tirai daqui esses, e não façais da casa de meu pai casa de vendedores. E ele falou isso não porque
aquele lugar significasse alguma coisa para ele. Aquele lugar não significava mais nada para Jesus. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que depois ele diz: derruba esse templo. Ele disse isso, irmãos, porque, como o Davidson falou no início aqui, ainda era Velho Testamento. E ele precisava cumprir aquilo que foi dado para os judeus. Ele não poderia ir de encontro à palavra de Deus, que chamava aquele lugar de templo, de casa de Deus. Então, naquele momento, como ainda era Velho Testamento, ele disse que aquele lugar seria a casa de meu pai. Mas ele já sabia que em pouco tempo aquele lugar seria destruído, porque o templo se tornaria de carne. E esse templo agora seria quem? Eu e você. Então, por ser Velho Testamento, ele ainda chamou aquele lugar de casa de meu pai, porque Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Então, tudo ainda era Velha Aliança, Velho Testamento. Está claro isso, irmão? Porque isso é uma das bases que a religião pega para aplicar que o templo físico, as paredes, o prédio, é a casa de Deus. Não é. Era, até Jesus morrer e ressuscitar, né? Então, quando a gente lê, né, como o Wilson leu ali, o último versículo 17, ele mostra que os seus discípulos lembraram-se disso, né? Do que estava escrito. E citou o Salmo 79, 9. O zelo da tua casa me devorará. Se cumpriu também Malaquias 3. Então, o zelo da casa de Deus é quem consome os corruptos que nela estão. Porque Deus, ele zela pela sua casa. E essa casa agora não é mais aquele predinho ou aquele predão, né, que nós chamamos de igreja. Mas a casa de Deus agora somos nós. Templos de carne, onde habita o Espírito de Deus. Então a gente vê que aqui se cumpre também Malaquias 3. No versículo 18, respondeu os judeus: com que autoridade você derruba as bancas, expulsa os cambistas deste lugar, né? Com que autoridade você pensa que tem para fazer essas coisas? Quem você pensa que é? Parafraseando, né? E chamando ainda este lugar de casa de meu pai. O que você tem para me dar como sinal para provar isso? Que você tem realidade nessas coisas que você está dizendo. Então Jesus responde: derruba este templo, derruba este lugar onde o coração de vocês ainda estão apegados, desde os antepassados. Derruba o templo de Salomão e em 3 dias eu construirei outro. Então aqui prova, irmãos, que Jesus, ele não teve um ataque de fúria porque alguém estava vendendo no templo. Ele veio e agiu daquela maneira por causa da corrupção daqueles sacerdotes que estavam naquele lugar, fazendo daquele lugar que seria para um ensinamento correto para as nações, um lugar de corrupção, de roubo, covil de ladrão, né? Então ele responde, né? Derruba esse templo, que em 3 dias eu construo outro. E agora ele não estava mais falando daquelas paredes, mas agora ele estava falando desse templo que ele iria construir, que seria nós. Então no versículo 21, os judeus disseram: em 46 anos foi reedificado o templo, e tu vem dizer que em 3 dias tu levantarás outro? E eles não entenderam nada. Por que eles não entenderam? Porque o homem do Espírito que discerne bem todas as coisas. E ali só tinha homens
da carne. Ali só tinha homens carnais, homens totalmente corruptos, homens que não tinham nenhum interesse com relação às coisas de Deus, e sim com coisas apenas dessa terra. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Então, a partir daqui, nós podemos cantar aquele louvor que diz: fico feliz em vir para tua casa, erguer minha voz e cantar. Não foi assim que Jesus queria que fosse cantado a partir de então. Ele queria que fosse cantado: fico feliz em ser tua casa, erguer minha voz e cantar. Então houve uma mudança. Aquilo que levava as pessoas para casa, agora tornou as pessoas à casa. Era disso que Jesus estava falando. Entendeu, irmãos? Então ninguém vai mais para a casa de Deus. Nós agora somos a casa de Deus. Então fico feliz em ser a tua casa. Aí sim, erguer a minha voz e cantar. O que aquelas pessoas estavam acostumadas era ir para a casa, porque eles ainda tinham um endereço físico, eles ainda tinham um endereço humano, um endereço estrutural. Aquele lugar ali deveria ser apenas um local onde a casa de Deus se reúne, e não ser a casa de Deus onde as pessoas se reúnem, porque Deus ele habita na casa. Se a casa é o prédio, as pessoas vão e Deus fica. Mas se a casa é a pessoa, para onde essa pessoa vai, Deus está com ele, porque se tornou a casa de Deus. Então ele agora transfere, com poucas palavras, algo que foi infundido na mente das pessoas há centenas de anos. Com o quê? Com a destruição do templo físico, onde acumulava uma série de corruptos para roubar as pessoas, e agora tornou algo real, onde as pessoas passaram a ser a casa de Deus, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Então, quando ele ressuscitou, os seus discípulos lembraram dessas coisas, né? Como está lá no versículo 17. O que aconteceu, irmãos? Vamos caminhar mais um pouquinho, né? O que aconteceu com o primeiro israelita que infligiu o preceito da guarda do sábado, cujo a ordenância era anterior ao do dízimo? Você lembra que no início dessa palavra nós começamos dizendo que nós íamos ver sábado versus dízimo, né? Então, o que aconteceu com o primeiro israelita que infligiu a guarda do sábado? Ele infligiu, né, a guarda do sábado, que foi algo que aconteceu muito antes da lei e foi repetida diversas vezes. Então, quando ele foi pego apanhando, né, lenha para cozinhar o seu guisado, como está lá em Êxodo 16, Êxodo 20 também fala sobre isso, né? E Levítico 27. Quando esse homem ele foi apanhado, né? Quando ele foi encontrado, quando ele foi flagrado, catando ali alguns gravetos para cozinhar um guisado para ele e para a sua família, o que aconteceu com esse homem que não guardou o sábado? Ele estava fazendo isso num dia de sábado. Ele foi morto, né? Então ele foi levado para fora do arraial, né? E lá ele foi morto. Ele foi apedrejado. Também está lá em Números 15, né? Essa lei, né? Então, quem não guardava o sábado, ele era o quê? Morto. Então, se os adventistas, eles hoje, né, levassem a palavra de Deus a sério e ao pé da letra, muitas pessoas seriam mortas. Porque essa é uma lei do preceito do sábado. Que aquele que não guardasse o sábado deveria ser pego, levado para fora do arraial, e lá ele
seria apedrejado, né? Morto. Então, a inobservância da guarda do sábado teve maiores consequências e mais grave que a prática dos dízimos. Então, se o sábado ele era mais forte que o dízimos, por que hoje não se guarda o sábado? E por que hoje as pessoas batem constantemente na questão do dízimo? Quem não desse o dízimo, no máximo que poderia acontecer era ser amaldiçoado. Mas quem não guardasse o sábado, ele era morto. Não tinha pedido. Arrasta para fora do arraial e apedreja. Morre. Então, algo que parece ser, né, tão grandioso, as pessoas abriram mão com tanta facilidade. E algo que parecia ser não tão danoso, as pessoas se apegaram, até hoje ainda tem medo de sofrer consequências. Alguma coisa tem por trás disso. Alguma coisa foi criado para se formar uma base tão forte e passar por gerações e gerações, e hoje, no século XXI, as pessoas ainda carregarem consigo esse trauma, essa síndrome, esse medo, essa insegurança, se dizima ou se não dizima, se é certo ou se não é, e muitos não têm nem dúvida, acham que é certo e tem que fazer, e ensina os filhos sem base nenhuma, e os filhos ensinam aos netos, e por aí vai, gerações se formando, sem sequer uma dessas pessoas ter coragem de analisar a palavra de Deus. Isso, irmãos, é um erro grosseiro que passa de geração em geração. Por que você dá o dízimo? Porque eu fui ensinado que se eu não der o dízimo vai acontecer isso, vai aquilo. Mas ensinado com base em quê? Não sei. Alguém disse que está na Bíblia. Na Bíblia onde? Não sei. Em algum lugar. Aí pega alguns versículos isolados, como Malaquias, isso e aquilo, e começa a viver aquilo, praticar aquilo, e passa para os filhos e para os netos, e assim vai. O Senhor, irmão, está querendo nos arrancar disso. Eclésia, igreja, chamados para fora desse sistema corrupto, desse sistema que trucida as pessoas sem sequer medir as consequências. Então vamos falar agora do voto de Jacó, porque as duas pessoas mais importantes como base de dizimista do Velho Testamento é Abraão, que nós já falamos dele, e Jacó. E também é a segunda vez que o dízimo é mencionado no Velho Testamento. Primeira vez é através daquela situação de Abraão, que dizimou dos despojos da guerra ao rei sacerdote Melquisedeque. E a segunda vez nós vemos aqui em Jacó, que o dízimo é mencionado pelo voto de Jacó. Quando dá visão da escada, ele ainda estava fugindo do seu irmão Esaú. Acho que todos conhecem essa história, e se não conhecer, é bom ler a Bíblia para conhecer, né? Ele estava fugindo do seu irmão Esaú, por conta daquela situação que ele roubou o seu irmão, trocou por um prato de lentilha o direito da primogenitura. Por isso que Jacó quer dizer suplantador, trapaceiro, aquele que agarra no calcanhar. Ou seja, Jacó não tem nada de bom. Mas aqui ainda é o Jacó que está fugindo daquela trapaça que ele fez. Juntamente com a sua mãe, né? Colocou a pele do animal e o seu pai já cego achou que ele era Esaú e abençoou ele como sendo o primogênito. Deu a ele o direito da primogenitura. E isso rendeu uma ira terrível no seu irmão e ele queria matar, e Jacó se viu que teve que fugir daquele lugar. E no meio dessa andança de Jacó, um dia ele deitou em um lugar e colocou uma pedra como travesseiro, né? E ele teve um sonho da escada, né? E é muito bom a revelação dessa palavra, da questão da escada, né? Tudo isso está em Gênesis 28. Se os irmãos tiverem curiosidade, depois pegue e leia. Até Jacó já entendia, se a gente vê lá em Gênesis 28,
que devemos viver apenas com o sustento. Foi por causa desse... Vamos ler, irmãos, Gênesis 28, né? Porque aí... Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre os filhos de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim, despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã, para tomar de lá esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher entre as filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e, além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Partiu Jacó de Bérseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que tu agora estás agitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Até o 20. Amém. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir... Só um minutinho. Vê só. E me der o quê? Pão para comer e roupa para que me vista. Foi aqui que nós vemos que Jacó, né? Ele já teve a revelação de Deus de que aquilo que nós devemos almejar do Senhor é apenas o sustento. Que comer, o que vestir, onde dormir. O que passar disso é a ganância do coração do homem. Mas que o homem vai receber, como Jacó recebeu depois disso, muitas vezes mais, pois se tornou um homem muito rico e muito próspero. Mas aquilo que foi revelado no seu coração foi que Deus desse a ele apenas pão para comer e roupa para vestir, e um lugar para ele viver. Então, essa é uma das revelações que desde a antiguidade Deus já queria colocar no coração do homem.
para evitar que o homem se tornasse avarento, né? Mas vai mais um pouquinho adiante, até o voto, né? Terminar o voto. E me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então veja bem, nós vimos a primeira vez que a palavra de Deus falou sobre o dízimo, foi aonde? Em Abraão. Como foi dado o dízimo de Abraão? Foi dado dos despojos de uma guerra que ele teve entre 5 reis contra 4 reis. Na volta ele foi recebido pelo rei sacerdote Melquisedeque, onde ofereceu para ele vinho e pão, e ele, como um gesto de generosidade, de voluntariedade, ele proclamou para esse rei sacerdote os dízimos, ou dízimos daquilo que ele trouxe da guerra. Isso ainda não era lei, não existia lei. Já em Jacó, foi um voto que ele fez. Nós vimos, e está aí bem claro, que Deus não exigiu que ele desse dízimos de nada. Mas ele disse que se o Senhor desse para ele a terra que foi prometida, desde os seus antepassados, desde Abraão, desde Isaac, e ele conseguisse essa terra, e pão para comer e roupa para vestir, ele daria o quê? O dízimo de tudo. Então, essa foi a palavra que ficou para os filhos de Israel. Por que Israel? Porque Jacó, depois daquela briga que a Val falou ali com o anjo, ele passou a se chamar o quê? Israel. Então, toda a nação, depois de Jacó, passou a ter o nome de Israel. Antes de Jacó, o que é que eles eram? Hebreus. Então, a partir daí, eles passaram a ter o nome de Israel, e como eles vieram de Jacó, que é o Israel, eles agora passaram a ter como obrigação aquilo que Jacó fez como promessa, que foi dar o quê? O dízimos. Mas esse dízimos aí, ele ainda não é dinheiro, irmãos. Então, ficou muito claro. Foi por causa desse voto espontâneo de Jacó, feito diante da promessa que Deus havia feito para o seu pai, para o seu avô, que Deus havia prometido aos seus ancestrais, né? Que agora os seus descendentes ficaram na obrigação de perpetuar o voto que Jacó fez com Deus. Sim? Então esse voto foi introduzido como lei. Posteriormente, lá em Moisés, né? Mas até aí eles tinham como honra. Por isso que a denominação ou o sistema religioso diz que dizimar é uma questão de honra. Porque os israelitas quiseram honrar aquilo que o seu patriarca Jacó prometeu diante de Deus. Que ali foi um voto entre ele e Deus. Não foi uma lei. Deus não disse que a partir dali, se ele não fizesse isso, ia acontecer alguma coisa. Nada disso. Simplesmente a sua descendência seguiu aquilo que ele propôs no seu coração e expôs diante de Deus. Ficaram obrigados, né, ao seu Criador. Todas as dízimas da terra, né, de Canaã, tanto do grão do campo, como do fruto das árvores, do gado e também do rebanho. Mas aqui a gente vê que nada fala ainda em dinheiro. Mas isso era para quando eles entrassem na terra de Canaã. Jacó disse que se o Senhor desse para ele essa terra, ele ia dar o dízimo de tudo aquilo que ele produzisse. E a sua descendência ficou com essa promessa e deu continuidade. Isso está lá em Levítico 27, né? Também bem explicado. Então veja que tudo envolve a posse da terra de Canaã. Preste atenção. Se você procurar em toda a Escritura, se você ler toda a Bíblia, toda a Escritura e procurar uma menção do dízimo como dinheiro, você não vai encontrar absolutamente nada. Não tem de Gênesis a Apocalipse mencionando que o dízimo ele é dado em dinheiro.
Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que o dízimos, ele não está ligado a dinheiro. E por que hoje, se você pegar, vamos dizer, 10 quilos de feijão e você levar para dizimar, vai ser aceito como dízimo? Chegar com 2 ovelhas, né? Um boi, aqui meu dízimo, vai ser aceito? Não vai. Não vai. Então, vê que a coisa foi mudada, né? Foi transfigurada, né? Então, em toda a Bíblia não fala sobre a questão do dízimo em dinheiro. Vale a pena ressaltar, né, que eu já encontrei algumas pessoas argumentando com relação a isso. Não, irmão, mas naquele tempo não se dizimava e nem se ofertava dinheiro, porque a moeda da época era a troca. Não. Aí eu pegava a minha parte, né, ia lá, por exemplo, eu tinha um campo de uva. Então eu pegava aquela quantidade de uva e ia lá e trocava. Não mesmo. Né? Mas a Bíblia é bem específica de que naquela época existia moeda sim. Com certeza. Existia medidas de moeda, né? Mas elas não eram usadas para o dízimo. Então, se você procurar de Gênesis a Apocalipse, né, o dízimos, né, a obrigação do dízimo, ou a menção do dízimo dado em dinheiro, você não vai encontrar nada, nem tampouco a obrigação de quem trabalha dar o dízimo em dinheiro. Você não vê, naquela época tinha os aguadores, os carpinteiros, os copeiros, os empregados, os empresários, aqueles que tinham os latifundiários, né? Tinha os ferreiros, os médicos, padeiros, os soldados, os tecelões que faziam roupas, né? Ou qualquer outro profissional daquela época. Mas eles não tinham a obrigação de pagar, de dar, de entregar dízimos do seu salário ou do seu rendimento. Isso não tem em lugar nenhum da Bíblia. O dízimo somente incidia sobre os frutos ou produtos da terra, da promessa, né, da terra da promessa, que foi prometido ao povo de Israel, aos israelitas, e daquilo que eles herdaram dessa terra. Ou seja, a terra de Canaã. E é justamente nessa terra que era produzido tudo aquilo que gerava os dízimos, ou dízimo. Pense que naqueles tempos, vocês pensam que naqueles tempos não houvesse pagamento em dinheiro, pagamento em salário e indenização? Havia sim. Você lê lá em Êxodo 21, fala sobre isso, viu? E Levítico 19. Você vai ver que está lá claramente já a moeda como sendo uma paga para o trabalho humano, braçal, né? Então, irmãos, preste atenção nisso, que isso é muito importante. Apenas em 2 ocasiões o dízimo poderia ser pago em dinheiro. Apenas essas 2 ocasiões. E em outra, nenhuma mais. Ele só poderia ser transformado em dinheiro apenas nessas 2 ocasiões. Primeiro, quando um dizimista quisesse resgatar alguma coisa que seja, ao invés de entregar o dízimo, que era para ser dizimado, ele podia substituir por dinheiro. Ou seja, de tudo aquilo que a terra produzia, do primogênito da manada, daquilo que a árvore dava fruto, daquilo que a terra produzia, ele ia pegando a 10ª parte e ele ia guardando para devolver como dízimos. Mas vamos dizer que ele se agradou daquela mercadoria. Então ele queria ficar para si. E ele queria ficar para si, ele agora precisava transformar aquilo em dinheiro. Mas nesse caso, tinha uma pena. Ele precisava pegar aquela quantidade daqueles cereais, aquele fruto da terra, daquela semente, do gado, da manada, que ele queria ficar para si. Ele precisava apresentar ao sacerdote. O sacerdote ia avaliar
e ele colocava mais 20% em cima, transformava em dinheiro e levava como dízimos para ser entregue. Naquela época não tinha templo ainda, né? Era tabernáculo, mas já tinha as câmaras, os celeiros, onde era recolhido o dízimos. Então ele pegava essa quantidade, acrescentava mais 20%, né, ao preço dela e levava para ser entregue como dízimos. Está lá em Levítico 27 isso. Né? Os irmãos anotem e leiam, que aí vão entender. Na verdade lá não está falando 20%, está falando 1/5, que representa a 20%. 1/5 de tudo aquilo que era avaliado como algo que ele queria ficar para si, era acrescentado para poder ser devolvido em dinheiro. Como é isso? Os judeus, né? O judeu, porque isso era para o judeu ou para o israelita, descendente de Jacó, de Israel, recebe a posse da terra prometida, ele planta, ele colhe, ele separa o dízimos, mas quer ficar com uma das coisas que ele separou como dízimo. Pode. Desde que ele avalie aquilo ali, acrescente mais 20% e devolva como dízimo. Veja que a gente está falando da velha aliança, do Velho Testamento. Nada tem a ver com o dia de hoje. O sacerdote avalia esse bem, o dizimista acrescenta mais 20% e entrega o dinheiro. É como se ele estivesse comprando a mesma coisa que ele tinha consagrado para o dízimo e agora acrescentado de um ágio, né? Então não se trata de dinheiro recebido, né, a título de salário ou lucros. Em momento nenhum aqui a palavra fala sobre salário e sobre lucros. Até aqui o dízimo está totalmente relacionado a cereais, a sementes, a animais, mantimentos, né? E a segunda possibilidade que o dízimo poderia chegar como dinheiro, era uma questão que envolvia dinheiro no Velho Testamento, era quando estivesse muito longe do lugar que Jeová, né, Yahvé, iria determinar para o culto e para a entrega dos dízimos e das ofertas. E fosse um custo muito alto para transportar para lá o dízimo. Por exemplo, quem decidia onde o dízimo ia ser entregue, né, e isso não era feito toda semana, como aqui é feito com a sacolinha, né? Isso era anual. Então, quando Deus estabelecia o lugar através do sacerdote, do profeta, esse lugar às vezes ficava inviável. Por exemplo, nós moramos aqui na Jaqueira, aqui no Petrópolis, aqui em Maceió. Deus determinou que esse ano o dízimos vai ser entregue em Delmiro Gouveia. Como é que vai arrastar um monte de gado, um monte de ovelha, um monte de sacas de semente, de cereais? Qual o custo disso? Como chegar com isso até lá? Então, o que era feito? Deus permitia ou o sacerdote permitia, que era a voz de Deus, que fosse pego todo esse cereal, tudo isso que iria ser dizimado, vendesse e levasse em dinheiro para ser entregue, né? Inclusive os primogênitos, não. Aí nessa situação não precisava acrescentar os 20%. Né? Ele vendia, ele convertia, né, tudo isso em dinheiro e iria comparecer ao templo, ou seja, ao tabernáculo, a casa do tesouro, né, que na época ainda era celeiros, e lá ele chegava e comprava ainda, ele não entregava em dinheiro. Quando ele chegava lá na casa do celeiro, ele comprava o que quisesse para poder ofertar. Foi por isso que Deus permitiu, ou melhor, foi por isso que os sacerdotes fizeram aquela negociação ali no templo, quando Jesus chegou. Como era feito aquilo ali? O pessoal levava os animais para que essas pessoas que vinham de fora, com o dinheiro, para dizimar, comprar o animal para ser, né, ou dizimado ou sacrificado. Mas aí o cara que eles faziam, ele pegava os animais doentes para vender.
Eles pegavam, a corrupção era grande, irmão. Ele pegava os animais doentes, defeituosos, os mais magros, aquele que não tinha valor. Muito diferente de hoje em dia. Né? Pois é por isso que Jesus ele veio como anjo do concerto, né? Então, quando aquelas pessoas chegavam lá, ele não tinha outra opção. Eles precisavam comprar aquilo ali para poder dizimar, para poder... Então, essa era uma outra situação que Deus permitia, ou que a lei permitia, que fosse levado dinheiro, né? Ou substituído dinheiro. Isso está lá em Deuteronômio 14. Os irmãos pegam essas referências para ler, né? Aqui não havia templo, mas havia tabernáculo e as câmaras onde eles guardavam os mantimentos e os celeiros, né? Nesse caso, não tinha que acrescentar os 20%. Então, irmãos, essa era a única maneira que Deus permitiu, ou que a lei permitia, que o dízimos ele fosse entregue em dinheiro. Então, como hoje, quando se fala em dízimos, que já nem faz parte mais da nova aliança, ainda é exigido que seja do salário, que seja do bolso, que seja da carteira, que seja daquilo que você produz ou tem como lucro, né? Ou como renda. Isso quer dizer, irmãos, que isso foi forjado, inventado pelo próprio homem. Isso foi criado por um sistema corrompido e corrupto de pessoas que não temem a Deus. Porque se não tem na Bíblia, não faz parte da nossa realidade. Porque nós vivemos segundo a palavra de Deus. Deu para entender que não se dava dízimo em dinheiro a ninguém. Ficou claro? Então, havia trabalhadores, muitos profissionais. Havia pagamento em dinheiro? Claro, todo trabalhador era digno do seu salário. Mas havia dízimos em dinheiro? Não. Está claro, irmãos? Então, essa questão de dízimos, a gente vê que nada tem a ver com dinheiro. De Gênesis a Apocalipse, a única coisa que se fala acerca do dízimos é o produto da terra. Salvo essas duas situações, uma quando alguém queria comprar para si aquilo que ele separou como dízimo. E a outra quando o lugar onde iria ser dizimado era muito longe, ele pegava toda a mercadoria, todo o gado, toda a semente, vendia, levava o dinheiro lá, comprava outras coisas e dizimava ao centro. Amém?